Eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Rubens, vamos falar um pouquinho do síndico, da relação dele com o condomínio. Sim. Síndico é uma profissão? Ainda não é, Mônica, uma profissão, embora a denominação no mercado seja essa, né? Para dizer o quê? Bom, esse síndico profissional é aquele que recebe um valor do condomínio. Mas profissão não é, é função. Qual é a relação, ou qual é a posição do SICOM em relação a isso? Primeiro a gente tem que destacar que, como função, o Código Civil permite que qualquer pessoa, sendo condômino ou não do condomínio, tem o direito de ser escolhido síndico. Essa escolha sempre vai acontecer numa assembleia, num ato solene, né, que é convocado pelo síndico, que hoje está no poder, representando todos. E a partir do momento que eu escolho o síndico contratado ou remunerado, melhor dizendo, ou o síndico morador que não vai receber remuneração ou que possa receber, esse novo síndico vai assumir todas aquelas responsabilidades que estão no Código Civil, na Convenção e na legislação em geral. Agora, o síndico profissional, este é uma profissão ou não? Não, profissão não é. Ainda Também não, é uma função. é uma função. Veja, a grande diferença, e quando a gente fala que não é uma profissão, eu digo que quando eu escolho qualquer pessoa para assumir esse cargo de síndico, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? A pessoa tem que mostrar e demonstrar conhecimentos específicos da área condominial, que não ficam apenas na questão da legislação trabalhista, por exemplo, o relacionamento dele com os condôminos e o próprio funcionário. Então, mas qual a relação empregatícia que tem É uma relação civil. essa pessoa com o condomínio? É uma relação civil, não trabalhista. Porque veja, qual é a relação trabalhista? Vamos pegar um funcionário do condomínio. Ele tem que ter jornada de trabalho específica, ele recebe o salário por conta disso. Ele não tem jornada de trabalho, não, síndico? Não necessariamente. Porque ele não tem subordinação também. Quando eu tenho a relação de trabalho, eu tenho alguém que mande no trabalhador. Quer dizer, a questão hierárquica. Eu tenho um chefe que vai designar para mim a forma como vai ser o trabalho. O síndico, ele é o representante de todo mundo ali, que o escolheu. Então é uma relação civil, não tem trabalhista. Mas então o síndico profissional que recebe por esse trabalho, ele não tem um número de horas determinado? Isso ele pode estipular em contrato. Mas o que eu quero dizer é assim, diferentemente do contrato de trabalho, o contrato de trabalho eu tenho um limite máximo diário de 8 horas, semanal de 44 e mensal de 220. Isso não existe? Não existe. Mas também não posso exigir desse síndico que ele fique 24 horas à minha disposição. Ele pode fazer plantões. Vai depender muito do tipo do condomínio, da forma como o contrato for redigido. E eu falo por que não existe a subordinação. Por quê? Porque, na verdade, quando o Código Civil permite que qualquer pessoa seja síndica, ela dá, tanto para essa pessoa interessada quanto para o condomínio, a faculdade da contratação. É livre estipulação. A remuneração, quanto vai ser pago, quais serão as funções. Mas não recolhe INSS? Recolhe. INSS recolhe. Não recolhe fundo de garantia. Não há direitos trabalhistas envolvidos. São situações completamente diferentes. Por exemplo, se for um síndico morador e que receba a remuneração ou a isenção, ele recolherá INSS. Mas isso não quer dizer que ele seja empregado do condomínio. Porque a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem muito condômino que acha que pelo fato do síndico receber remuneração, ele vira não só um funcionário do edifício, mas um escravo. Qualquer momento ele pode chamar ele? Pode chamar e ele tem que ser atendido com um sorriso no rosto. Óbvio que nos problemas a gente tem que ser chamado, nas emergências. Mas eu não posso achar que isso é uma situação em que a outra parte não tenha o mínimo de privacidade. Isso é que tem causado que muito condômino não queira ser síndico. Agora, alguns sistemas existem. É obrigado todo condômino a ser síndico? Não, não. Até porque a gente não pode fazer essa exigência, que tem pessoas que não têm uma capacidade
suficiente para fazer a gestão do condomínio, né? E se por exemplo, se no condomínio ninguém quer ser síndico? Aí é que se escolhe alguém de fora do condomínio. Mas existem alguns problemas que podem gerar por aí. Por exemplo, a convenção pode estipular que a função do síndico seja gratuita, independentemente se ele é condômino ou se ele vem sendo de fora. Para que eu possa, então, contratar um síndico profissional que eu vou remunerar e o síndico tem que cumprir a convenção, eu tenho que alterar a convenção primeiro. Isso já dá um pouquinho mais de trabalho, porque se você pegar um condomínio com 100 unidades, eu vou ter que ter, no mínimo, lá no dia da Assembleia, 67 unidades dizendo que querem mudar a convenção. Porque eu ouvi dizer que existem alguns edifícios que cada ano tem que ser um andar. Sim. Mas e se a pessoa resolve que no ano do andar dela, ela não quer ser síndica? Então, mas é uma questão dupla aí, veja. A solução, se essa estipulação de regra foi feita de acordo com a convenção, com aquilo que a lei fala, ou seja, 2/3 votaram de que tem que ser esse critério. E eu, naquele ano, é meu ano de ser o síndico. Eu não tenho... Perfil, não não quero. O que eu posso fazer? Bom, eu aceitei a regra, tá lá. Aí eu vou ter que usar de um artifício, por exemplo, que é renunciar ao cargo. Ninguém pode se negar a aceitar a renúncia. Mas a lei só vai valer, no caso de estipular que todos têm que ser síndico, se a convenção tiver sido alterada corretamente. Ou seja, tem que haver uma prévia discussão e no dia lá tem que ter 2/3 dos proprietários. Porque senão fica tudo muito complicado, né? Você ser obrigado a fazer uma coisa, às vezes, que você não tem o perfil, que você não quer. Mas vamos imaginar, o não querer é pior do que o não ter perfil, né? Porque se eu tenho perfil, mas eu não estou a fim de fazer, muito provavelmente a minha gestão não vai ser das melhores. Vai ser uma droga, né? É muito que complicado, né? Não dá para você exigir isso. O que as pessoas também têm feito, em geral, justamente é o síndico contratado, o síndico profissional. Passar para outro que tenha obrigação contratual de tocar bem aquele condomínio. É que isso tem um custo, não é todo mundo que quer gastar. E nem todo mundo pode, né? Porque às vezes o orçamento já está comprometido, já tem outras demandas, mas aí a pessoa vai ter que gerar uma consciência dentro do condomínio de redução de custo, de todos contribuírem para que aquele condomínio melhore de alguma forma e aí, eventualmente, lá na frente, terceirizar essa função de síndico, né? Terceirizar no sentido de que ninguém queira ser síndico e aí contratar. Tem gente que fala que vai reduzir custo e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado, porque é que nem a terceirização de mão de obra. Eu não posso largar na mão da empresa de quem eu estou terceirizando, eu tenho que fiscalizar. Já voltamos a falar. Não saia daí, nós já voltamos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. O Sicom vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30 no Sicom. Informações pelo telefone 3326-3083. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.